Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando é o Breno Michel Oliveira. Eu vou estar postando mais um vídeo nas redes sociais, uma palavra oriunda da Bíblia, que é a palavra de Deus que eu creio, que é o livro de regra de fé, o livro de Deus, a boca de Deus para os seres humanos, para as pessoas. E eu gostaria de ler aqui o livro de Romanos, no capítulo 8. Se você tem a sua Bíblia em casa, pode acompanhar. O livro de Romanos 8 que fala. O título dele é assim, ó: nenhuma condenação há. Nenhuma condenação. O pendor do Espírito. Que diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto que foi impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então, aqui está falando que não há condenação, é essa que está se falando. Não há nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não quer dizer que a pessoa não vá cometer erros, pecados, porque a carne humana é pecaminosa. Então a pessoa vai errar, ela tem os defeitos dela, os erros. Agora isso não justifica, por exemplo, a pessoa dizer, a carne é fraca, como muita gente faz. Quando ela comete um erro e é surpreendida, ou alguém questiona, embora ninguém tenha nada a ver com a vida dela, a pessoa, na hora ela já, mas a carne é fraca. A carne é fraca, mas o espírito é forte. A carne é fraca, mas o espírito é forte, é o que diz a palavra de Deus. Então, quando a pessoa ela entregou a vida para Jesus, ela está vivendo debaixo da disciplina do reino de Deus. Então essa palavra aqui, ela é para ela, porque fala aqui, ó, o que Deus fez para salvar o pecador do pecado, para salvar a alma da pessoa, porque Deus não pode salvar ninguém em pecado. Enviou, o que ele fez? Ele enviou o único filho dele unigênito, o único filho, para dar a vida por nós, por mim e por você, para que a gente tivesse uma chance, uma oportunidade de salvação, uma oportunidade no reino de Deus. Porque se não fosse isso, ninguém seria salvo, não haveria oportunidade de salvação, ninguém poderia ser salvo, ninguém teria essa condição se não fosse o Filho de Deus. Aí fala aqui que ele enviou o Filho em semelhança de carne, hein? Ele veio em carne e osso. Ele veio para ser o único que nunca pecou, e com isso oferecer a vida dele em sacrifício por nós. Foi isso que aconteceu quando ele derramou o sangue dele na cruz. Por não haver cometido nenhum pecado, ele teve condição de nos comprar com o seu sangue, comprar a nossa vida. Porque o diabo, uma vez que o diabo e Lúcifer foi expulso do céu e veio para a terra, então ele, assim como ele se rebelou contra Deus no céu, ele fez com que as pessoas se rebelassem contra Deus aqui na terra. Todo tipo de orgia, de pecado, de iniquidade que você vê hoje é oriundo disso. No reino de Deus não há isso. Ninguém pode entrar no reino de Deus. A pessoa que está se prostituindo, a pessoa rouba, está matando, ela faz uma série de coisas erradas. Como é que ela vai ter a chance de salvação? Exatamente o que essa palavra coloca. O Filho de Deus veio para isso, para dar uma oportunidade para ela, para que ela venha mudar. Aí fala aqui que havia, qual que era a lei na época? O que se diz? A lei do pecado é a morte. Quer dizer, se eu não tenho nenhuma justificativa, se eu não tenho como me justificar diante de Deus, se eu não tenho uma oportunidade, como que eu poderia ser salvo? Aí Deus, amando o mundo, o que ele fez? Ele mandou o Filho dele para dar essa chance a todos nós, uma regeneração da nova vida. Aí diz assim, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Quer dizer, carne e Espírito aqui. O que a pessoa tem? Que vive na carne. Viver na carne, viver fazendo o que foi vontade na igreja. A pessoa vai na igreja, ela continua bebendo, fumando.
aquele homem tem um amante, ele continua com o amante, falando palavrões, falando mal dos outros, fazendo fofoca, fazendo intriga, vivendo do jeito dele, e indo na igreja. Quer dizer, e a pessoa que está no espírito da igreja é aquela que exatamente faz o contrário, que ela deixa a vontade carnal dela de lado, sacrifica a vontade carnal dela para agradar a Deus. Para agradar a Deus. É isso que ela faz. Ela anda no espírito, ela não anda mais na carne. Aí fala, a Bíblia fala aqui, e quem se inclina para a carne, cogita as coisas da carne. Ou seja, se eu vivo no pecado, a tendência é o quê? O que vai vir até mim? O que eu vou conquistar? A vida da pessoa vai se enrolar mais ainda no pecado. E tratando-se do reino de Deus, ela está fora. Mas se eu ando em espírito, eu vou desagradar meu mundo, eu vou desagradar todo mundo. Porque as pessoas que fazem muitas coisas erradas, elas vão te chamar de chato, elas vão querer se isolar de você, elas vão querer ficar bem longe de você. Você não faz o que elas fazem, você não compartilha do que elas fazem, você não compartilha da vida que elas levam. Então quer dizer, você é um chato, você é um antissocial, você está fora. Você está fora da lista delas. Mas não importa. O importante é agradar a Deus, não agradar as pessoas. Aí fala mais aqui, ó. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Quer dizer, como é que eu quero viver no pecado e eu quero os benefícios do reino de Deus? Eu quero que Deus me abençoe, que Deus faça tudo na minha vida, que Deus estenda a mão dele, mas só que eu não quero obedecer a palavra dele. Ó Deus, se eu tenho que me receber do meu jeito, eu vou ver do meu jeito. Se o Senhor me quiser assim, se não, quer dizer, não tem como, Deus, não há harmonia entre Deus e o pecado. Ou a pessoa escolhe viver a fé, viver pela fé em Deus, ou então ela não tem condição. Ela vai ficar à toa da igreja. Quando ela não se entregar, Deus não pode fazer nada para ela. Aí fala aqui, ó, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quer dizer, se eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, vivo minha vida, então eu não posso agradar a Deus. Aí fala para quem está no espírito, na fé. Vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito. Se de fato o espírito de Deus habita em vós. Quer dizer, ainda coloca aqui. Você tem que ver. Se está na fé mesmo, está no espírito mesmo. Tem que ver. Aí fala mais, ó. E se alguém não tem o espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quer dizer, se o Espírito Santo, se o Espírito de Deus não está em minha vida, quer dizer, eu não pertenço a ele. Se a marca que está na pessoa é pecado, não é a marca de Deus, o Espírito de Deus, ela não pertence a Deus. Então ela vai. E aí entra aquela palavra que diz assim, aqui. Muitos vão dizer no dia da salvação que eu estava na igreja, eu orava, eu participava da Santa Ceia, eu falei, eu expulsei demônios em teu nome, eu evangelizei. Ele vai dizer, muito eu vos conheci, mal. Nunca te conheci. Apartai-vos de mim, praticais iniquidade. Ou seja, ou eu faço a vontade de Deus, ou eu faço a minha vontade. As duas não dá para fazer. É isso que a palavra aqui conclui. Se porém Cristo não está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Quer dizer, se eu estou em pecado diante de Deus, eu estou morto, eu estou longe. Mas se eu me volto para Deus, o Espírito dele me dá vida, aí eu vou ter vida. Então a escolha é de cada um. A escolha é sua. Deus abençoe a todos. Aproveitando a oportunidade, pessoal, acessem meu canal do YouTube, Facebook, Orkut, MSN. Acessem. Eu vou estar postando novidades para estar abençoando vocês. Em nome do Senhor Jesus.